Boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 1, nós fechamos o Evangelho, agora vamos começar novamente o Evangelho, estamos no capítulo 1. Nós vamos falar de esse capítulo 1 é não vim destruir a lei. Nós vamos falar hoje das três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até o único J e um só ponto. São Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Vamos começar a nossa leitura aqui na íntegra, já que eu estou com um probleminha de não gravar mais muito as datas e os nomes, então vamos fazer uma leitura aqui na íntegra, para a gente não perder nada e nem passar informações erradas. Desde os primórdios, na sua caminhada terrena, o homem acreditava em uma força exterior. Algo em seu íntimo revelava a existência de um ser divino. Começava o homem a criar deuses. Deus do fogo, Deus do trovão, Deus da guerra. Uma série de deuses o homem começou a criar. Em geral, para aquilo que ele não conhecia, para aquilo que ele não controlava. Entendemos aqui, até aqui, pessoal? Vamos adiante. Cerca de 1250 anos antes da era cristã, surge um profeta no Egito para começar a pavimentar a ideia do Deus único. Este profeta é Moisés. Ele surge no Egito. Não vamos falar da história de Moisés, porque não vai dar tempo. Moisés é a primeira revelação que fala para o povo hebreu, preparando o terreno a um enviado divino. Então Moisés vem alicerçar a ideia no meio do povo hebreu do pensamento do Deus único. Ele prepara para o Deus único. Passa 40 anos no deserto e sabe que aquela geração estava perdida, precisando padecer até o momento do despertar da consciência. Ou seja, aquelas pessoas que antes estavam sobre a servidão no Egito, saem com Moisés e ficam cerca de 40 anos ali para ir para a terra prometida. Mas Moisés faz porque ele passa cerca de 3 vezes, mais ou menos, na entrada da terra prometida, só que ele não vai. Ele retorna. Porque aquelas pessoas precisam ainda padecer. Aquelas pessoas tinham ainda a mente aprisionada. E essa mente tinha que ser liberta para esse enviado divino. Está dando para compreender até aqui, pessoal? Vamos adiante. Moisés junta cerca de 10.000 pessoas e sai no deserto. Ele leva ali o povo hebreu, só que não vai só o povo hebreu, tá? Aí vai misturado. Tem egípcio também no meio, mas não vamos entrar nisso aí não, senão, mas é cerca dessa quantidade de pessoas que eu acabei de falar. Então vamos adiante. E neste interim, Moisés recebe a primeira psicografia direta, que são os 10 mandamentos. Acrescenta mais algumas várias diretrizes, leis, que no total dá 613, se não salvo engano. São deles, para lidar com aquele povo ainda rude, um povo que ainda não
conseguia conviver entre eles mesmos. Então, ele recebe os 10 mandamentos e cria cerca de mais 600 e poucas leis, no total das 613, é por aí, pessoal, para poder direcionar as pessoas. Então, a gente tem que entender que 10 leis são psicografadas, tá? Uma psicografia direta de Deus. O restante foi tudo Moisés que criou. Deu para compreender isso? Algumas denominações dizem que todas essas leis, inclusive que sustentaram as cinco livros, a Torá, tá? Dizem que é tudo de Deus. Mas aí é uma questão de crença, tá certo, pessoal? Se vocês forem pesquisar, as religiões falam sobre isso, que são todas de Deus. Mas aí é uma questão de aceitação daquilo que se acredita como fé. Deu para compreender isso, pessoal? Vamos adiante. E quando a sarça pega fogo, Moisés, aí vamos falar da Bíblia, mas vamos colocar a explicação da doutrina. Uma manifestação do Espírito, diz para ele, o Espírito Superior, tem que chamar atenção, tem que se levar em consideração a época, chama a atenção dele e diz a ele qual era a missão dele. Certo? E a missão dele é libertar o povo da servidão, o povo hebreu da servidão no Egito. Mas a gente estudando, pesquisando, a gente compreende que não era só tirar o povo dali. Não era só tirar o povo dali. Porque se ele tira aquele povo dali e ele fica 40 anos rodando para aquela primeira geração ali padeça e pereça ali e dê uma nova roupagem de pensamento, a gente entende que, na verdade, ele tinha que despertar aquelas consciências para a segunda revelação. Porque senão eles estariam no deserto, ele tinha o caminho, ele seguiria direto para a terra prometida, que nós já falamos aqui, que ele procura essa terra prometida como espaço físico. Mas essa terra prometida não é um espaço físico. Mas isso também é uma outra história e a gente não vai entrar, senão não vai dar tempo. Então, Moisés é a primeira revelação e ele vem como aquela era, e a gente pode dizer assim, separando, a gente pode dizer que é a era da justiça. Deu para compreender isso? É a era da justiça, porque são feitas leis, regras, diretrizes para aquele povo. E essas regras, essas diretrizes, são baseadas na justiça. Então vamos adiante. E agora nós vamos falar da segunda revelação. A segunda revelação, todos nós sempre falamos aqui, é Jesus. A segunda revelação. Sim, Moisés, quando fala do Deus único, esse Deus único ainda é um Deus que é temido, é um Deus que em alguns momentos é até cruel, é um Deus que faz distinções, é esse Deus que ele mostra para aquele povo. Obviamente, em outras civilizações tiveram outros mensageiros, outros profetas, mas como nós temos uma relação direta com a religião judaico-cristã, então nós estamos falando de Moisés e do povo hebreu e que, consequentemente, os judeus. Deu para entender isso? Então, esse Deus ali era um Deus punitivo, um Deus bravo, um Deus que tinha dia que estava com humor, tinha dia que estava com outro humor, era esse Deus aí. Tá? Agora, a segunda revelação, que é Cristo, aí já muda. Aí Cristo já mostra um Deus Pai, de amor, soberanamente bom e justo, junto, tá? Bom e justo. Deu para compreender isso? Vamos à nossa leitura novamente. Guia e modelo, governador da terra, a lei de amor. Jesus não destruiu a lei mosaica, mas deu um complemento e melhor entendimento
estritamente as leis de Moisés. Há pessoas que falam, até no meio espírita mesmo, alguns falam isso. Eu, particularmente, humildemente, não penso assim, mas respeito quem pensa diferente. Então vamos adiante. Trazer um Deus de amor, o princípio moral de um pai acolhedor, revela ele dá pequenas, não vou dizer pequenas porque falando-se de Jesus fica difícil falar pequeno, mas ele fala de algumas coisas do mundo espiritual, vai revelando algumas coisas, não explicitamente, porque aquelas pessoas não tinham ainda condições de compreender, devido ao grau da época, né, de adiantamento, combate as hipocrisias daqueles que tinham o poder da lei, porque o povo não tinha acesso. Você tinha os sacerdotes, os escribas, esses tinham, os doutores da lei, esses tinham, o povo não tinha. Então, ele começa a combater isso aí. E tem pessoas também, que eu também respeito, que falam assim, mas Jesus veio só falar de amor. Jesus, ele passou o tempo todinho combatendo aquela estrutura. Se você for hoje em Israel e você quiser aprender sobre o judaísmo, você não pode simplesmente pegar lá e começar a estudar. Você vai ter que ter um professor. Eles não aceitam que a pessoa chegue por livre e espontânea vontade, não está aqui, eu vou ler isso aqui. Não. Você tem que ter um professor para te explicar. Então, por isso que no meio do próprio povo hebreu, são os judeus, Jesus não foi aceito como o guia e modelo. Ele é somente mais um profeta. Deu para compreender isso, pessoal? Vamos adiante. Jesus cura a alma e o espírito. Seus ensinamentos dividem a história de AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. Exemplifica, que é difícil, não? Temos um professor aqui, né? É difícil um professor exemplificar tudo que ensina? Muito, principalmente quando a gente planeja uma aula, um assunto, um conteúdo e quando chegar lá modifica tudo. É bem difícil. Não vem nada pronto. Eu sempre tive um carinho com os professores, que eles sempre me deixaram um cantinho reservado para mim na sala. Eu sempre tive meu cantinho lá no fundo reservado. Então não era danado. Mas isso é uma outra história, vamos adiante. Para me escrever aqui. Exemplifica tudo que pregava, mostrando para o povo o amor e a caridade. Fala em parábolas, ensinando de forma simples e aguçando as mentes. As parábolas, que algumas pessoas também às vezes não compreendem, elas não eram só uma forma simples de se comunicar com as pessoas. Aquelas parábolas, ela tinha uma coisinha que é para a pessoa em casa ficar pensando no que Jesus tinha dito. Deu para compreender isso? Ele jogava uma coisinha ali que é para a pessoa ficar depois com aquele grilinho na cabeça e ir atrás. Tentar entender o que Jesus estava falando. Porque quando a gente estuda não é assim, a gente estuda e o professor passa a lição para casa. As parábolas de Jesus eram assim. Deu para compreender isso, pessoal? Então vamos adiante. Revela que os homens poderiam... Revela que os homens poderiam entender, mas anuncia a terceira revelação, que nós vamos falar mais à frente. Assim como inspirou os profetas do Antigo Testamento e deu cumprimento no Novo Testamento, revela o intercâmbio do mundo espiritual que viria, que é o advento, que é o espiritismo, que é a terceira revelação. E nas conversas, aquelas pregações, ele já fala com Nicodemos, ele fala dessa questão espiritual. Ele fala que o profeta João Batista seria Elias reencarnado. Então,
ele já vai dando essa coisa, já fala desse intercâmbio, só que de uma forma assim, porque como Cristo não deixou nada escrito, aqueles também que puderam captar com a inteligência e a condição moral daquela época, fica um pouco, vamos dizer assim, de uma forma subjetiva. Então não se aprofunda. Mas aí, no advento do Espiritismo, a terceira revelação, que a terceira revelação é o Espiritismo, aí agora nós começamos. Vamos adiante para dar tempo. Pronto, antes eu vou fazer uma pequena leitura aqui, que eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Peraí, só um instante. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. E ele nolo mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, atirados, por esta razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão. Deu para entender aqui que o Cristo faz alusão, como eu falei lá atrás. Ele faz aquelas, mas não aprofunda, porque não havia capacidade nem intelectual e nem a condição moral. Em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permanecem inteligíveis ou foram falsamente interpretadas. E há algumas interpretações na Bíblia, que é outra coisa também que eu falo, que há pessoas que dizem que a Bíblia foi modificada, que a Bíblia foi falseada. Isso não é verdade. Quando a Bíblia foi escrita, primeiro que a escrita não era todo mundo que fazia, não era todas as pessoas que faziam escrita. Tinha uma pessoa específica para fazer. E se você errasse, dava um trabalho danado. Não era fácil. Então, eram pessoas. Ali teve, para a gente não se alongar nisso, mas teve um auxílio de muitos espíritos ali, auxiliando para que a Bíblia fosse. Agora, tiveram alguns evangelhos que não entraram, aí houve uma série de coisas, mas vamos adiante. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Uma das coisas que mais vamos dizer assim, me atrai no Espiritismo, ou me encanta no Espiritismo, é a facilidade com que se explica as coisas. Eu converso com várias pessoas de várias religiões e eu noto que em alguns assuntos eles têm dificuldade para explicar as coisas. E o Espiritismo, à medida que a gente começa a estudar, a gente vai tendo facilidade para compreender, porque é de fácil entendimento, não de praticar, não de se praticar, mas de se entender. É isso? Com certeza. Né? Então vamos adiante. Então, desculpa que eu não falei, mas Cristo vem com a lei do amor. Moisés, justiça, Cristo, a lei do amor, o Pai acolhedor, e nós estamos aqui reunidos, estudando a doutrina dos Espíritos, vemos com uma fé, o Espiritismo vem com uma fé raciocinada. A fé raciocinada. Por isso que no Espiritismo é necessário o estudo. Não tem como você ser espírita sem você estudar. Se lembra que eu falei lá daquela mente que ainda estava cativa? Agora, nós temos a liberdade. Essa liberdade, ela é dada pela mente que está livre. Porque você vai conhecer a verdade. E é a verdade que liberta. Não foi assim que Cristo disse? Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará não é o físico, é a mente, é o pensamento. Deu para compreender isso? Então vamos falar mais um pouquinho aqui. O Espiritismo traz à luz
as mentes que ainda estavam nas trevas. Fortalece o ser humano, dando a ele as condições necessárias para a sua evolução. O homem agora não precisa de outros para lhe mostrar o caminho. Livre, pois, conhece a verdade. E qual verdade é essa? É Cristo, tá? Essa verdade é Cristo. Porque antes o homem ele precisava que outros homens conduzissem ele. Agora ele não precisa mais. Volto a falar. Respeito que haja padres, pastores, rabinos, mas no Evangelho de Cristo a gente não precisa disso. Deu para compreender isso, pessoal? É óbvio que você assistir uma missa, eu mesmo assisti várias, é muito bom. É óbvio que você assistir uma pregação, eu pesquiso demais os pastores e acho muito maravilhoso as pregações. Mas o que eu estou querendo dizer é que para a sua evolução espiritual, você não precisa de um padre, nem de um pastor, nem de um rabino, nem do que seja. Então vamos adiante. O homem agora, já falei isso. A doutrina dos Espíritos consola os sofrimentos, mostra a justiça de Deus e seu amor. O Cristo presente entre nós, cada um com sua cruz, entendendo que nossas ações esculpem a cruz que levamos. São as nossas ações que vai esculpir a cruz que levamos. Alguém consegue entender sobre isso? As nossas ações é que vai esculpir a cruz que vamos carregar. Alguém sabe me dizer sobre isso? Reflexo do que nós produzimos, né? Tanto para o bem quanto para o mal, vai ser refletido naquela cruz que nós vamos carregar. Nós somos responsabilidade e resultado dos nossos atos. E uma coisa que o senhor falou que é muito importante, para o bem e para o mal. Lembrando que a ação, uma ação do amor, ela vai cobrir uma multidão de pecados. Tá? Até nisso há essa benevolência de Deus. Porque se a gente fosse pagar, por mais que se diga centavo por centavo, mas se a gente fosse pagar assim, a gente não pagaria não. Né? Por isso que um gesto de amor, ele vai cobrir vários pecado, eu não gosto dessa palavra pecado, mas é o pecado, certo? Nos levamos. Todas as manhãs, temos a oportunidade de fazer de novo. Essas manhãs são as manhãs que nós temos aqui, acordamos, mas também podemos dizer nas manhãs das reencarnações. Toda vez que voltamos ao plano material e retornamos da parte espiritual, nós temos a oportunidade de fazer de novo. A caridade como salvação entre aspas, o amor como objetivo, tudo que for de Deus brilha, tudo que for de Deus multiplica. A morte não existe, só através da reforma íntima que seremos verdadeiramente felizes. E esse é um ponto que eu acho que é vamos dizer assim, que é a chave da doutrina. Que essa felicidade, que não tem problema nenhum de ninguém. Nós temos esses momentos fugazes aqui, que a gente está comemorando a vitória do nosso time hoje, amanhã a gente está chateado com uma outra coisa cotidiana, então temos esses momentos, essas felicidades, essas coisas fugazes aqui. Mas essa felicidade real, a felicidade plena, nós só encontraremos quando nós verdadeiramente nos libertarmos de todas essas correntes que ainda nos prendem. Porque em alguns momentos que nós nos colocamos como felizes, basta uma outra situação acontecer, movida pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, para
para nós deixarmos de sermos felizes. Então, essa felicidade não é a felicidade que Cristo diz. É uma felicidade que nós, como seres humanos, entendemos aqui. Mas a felicidade real e plena, ela só vai acontecer no momento que você verdadeiramente consegue fazer a sua reforma íntima e total. É como se você quisesse fazer uma reforma numa casa e ela tivesse lá dentro cheia de móveis. E você não tivesse como botar uma escada aqui, como botar um andaime ali. Você tem que tirar tudo dali de dentro para você começar a verdadeiramente estruturar a sua reforma nesta casa. E assim somos nós. Deu para compreender isso, pessoal? Está dando para entender? Já temos um tempinho. E para nós fecharmos o nosso assunto de hoje, quando Moisés é deixado lá no Rio Nilo, naquele cesto, aquela história toda que vocês já sabem, e é pego pela princesa, e é criado como um príncipe lá no meio dos egípcios, ele tinha alguma coisa ainda dentro dele falando, gritando. E por mais que ele estivesse naquele meio ali, ele quando olhava os verdadeiros povo, o verdadeiro povo dele, os hebreus ali, sendo escravizados, ele tinha uma empatia muito grande com os hebreus que estavam ali, que era o povo dele, que depois ele vai descobrir que ele estava ali para libertar aquele povo. E no momento que um dos escravos hebreus estava sendo açoitado ali, ele mata um egípcio e aí ele tem que fugir dali. E ali começa toda a história que eu contei, né? Começa. Mas o que eu quero dizer é assim, é que naquele momento ali, ele tem a empatia pelos seus. Mas o que Cristo propõe a nós é que tenhamos empatia por todos, não só pelos nossos, não só pela nossa família, não só pelos que são da mesma religião, não só os que são os nossos amigos, é empatia por todos. Porque essa empatia aí, que falta hoje, é um dos motivos pelos quais nós temos guerras, nós temos uma série de violências, uma série de coisas que ainda persistem e muitas mentes ainda estão cativas. Então era isso que tinha para hoje. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção.